Maceió, paraíso das águas, com praias que são verdadeiros cartões postais e uma beleza natural de tirar o fôlego. Mas será que a vida é só brisa e coqueiro? Ou existem desafios escondidos por trás de tanta beleza? Hoje vamos analisar com informações reais se vale a pena ou não morar em Maceió. Eu sou o Fê e bora pro vídeo saber se Maceió é boa para morar. Maceió, a capital de Alagoas, é uma cidade que respira crescimento, mas talvez não no ritmo que você imagine. Segundo o censo do IBGE, entre 2010 e 2022, a população de Maceió cresceu modestos 2,7%, saltando de 932 mil para 957 mil habitantes. É um aumento de pouco mais de 25 mil pessoas em mais de uma década. Comparando com outras capitais, não foi um crescimento populacional tão grande, o que deu margem para que o poder público pudesse se reorganizar na cidade e investir. Mas olha só que interessante, a estimativa atual já aponta para quase 995 mil moradores, deixando bem pertinho da marca de 1 milhão. E aqui presta atenção, algo importante que vai fazer muita diferença para você entender como funciona a cidade. No último levantamento, Maceió teve uma arrecadação de mais de 5 bilhões e 300 milhões, fechando no azul em quase 65 milhões de reais. Acredite, isso vai fazer total diferença para você entender a cidade. Mas não se preocupe, você irá entender bem fácil porque eu vou retornar a esse assunto. Mas como será que anda a saúde pública na cidade? Algo que é importante. Vamos dar uma olhada. Quando o assunto é saúde, especificamente a atenção primária, Maceió surpreende com 82 unidades básicas de saúde, ou as UBSs, também conhecidas como postinhos de saúde. Nesse quesito em números, a cidade se destaca. Se pegarmos um critério padrão de 18 mil habitantes para UBSs, Maceió tem um superávit de quase 27 unidades, ou seja, tem mais UBSs do que o mínimo recomendado. E mesmo se usarmos o critério mais exigente, de 12 mil habitantes por UBS, a cidade está praticamente alinhada com o déficit mínimo de uma unidade. Isso segundo dados pelo CNES, sugere uma cobertura quantitativa robusta na atenção primária. Um ponto positivo e tanto para quem pensa em morar lá, não é mesmo? Mas veja bem, o UBS é um fator principal de uma boa saúde pública, mas Maceió pode estar já operando no limite, porque toda a cidade ela é uma mistura de UBS com saúde e sem saúde na família. E além disso, como eu sempre falo, os números não significam qualidade. Possa ser que tenha bastante UBS, mas não ter médico suficiente para atender. Não tenho dados para saber se as UBS têm médicos, remédios, filas de espera. Esses dados somente a prefeitura pode dizer. Mas o que eu posso te dizer, segundo o IPEA Data, Maceió destinou mais de 1,6 bilhões de reais para a saúde e saneamento em 2024. Que representam um expressivo 31% dos gastos totais da prefeitura. Em 2021 e atualmente o valor desde essa data aumentou praticamente o dobro. Mas podemos olhar se a cidade oferece empregos suficientes para os moradores. Vamos olhar como está o mercado de trabalho na cidade. Bom, mas nem tudo são flores. O mercado de trabalho em Maceió é um dos pontos que mais chamam a atenção. Segundo o censo demográfico de IBGE, o último levantamento, a taxa de ocupação na cidade é de apenas 33%. Para você ter uma ideia, a média de emprego no Brasil era na mesma data 57% praticamente. Maceió é a capital de Alagoas e um ponto turístico importante, mas mesmo assim tem uma taxa baixíssima de emprego para os moradores. É um dado que nos faz refletir, será que a beleza natural compensa a dificuldade em encontrar um emprego estável? Antes de falar sobre salários, vamos dar uma olhada se a cidade tem investimento de qualidade na sua vida, através do saneamento básico que impacta tanto no seu bem-estar como na sua saúde. Se o mercado de trabalho já acende um alerta, o saneamento básico em Maceió é sem dúvida um desafio crítico. Os dados do censo do IBGE de 2022 são claros, apenas 67% das residências têm acesso à água encanada, ou seja, 1/3 da cidade não tem acesso a um bem tão importante que é a água encanada. Você acha que esses números estão ruins?
Olha só isso. E o esgoto? Pasmem. Apenas 48% das residências têm esgoto encanado. Isso significa que mais da metade dos moradores de Maceió não tem acesso a esse serviço essencial, o que representa um grave problema de saúde pública e ambiental. Estamos falando de coleta de esgoto, nem entramos no tratamento de esgoto, que deve ser bem pior. Sabemos que isso é uma responsabilidade da prefeitura, mas fica uma pergunta para os brasileiros e principalmente para o povo alagoano. O que figuras que estão há décadas no poder, como Renan Calheiros e sua família, fizeram pelo estado? Collor de Mello, que acabou com a família de muitos brasileiros e ainda foi eleito senador mesmo depois de confiscar a poupança, agora foi preso e estava em prisão domiciliar. Antes ele não aceitava o diagnóstico de Parkinson, agora aceitou para cumprir a pena em casa, enquanto milhões de pessoas não têm acesso digno a tratamentos como para Parkinson e Alzheimer, além de outras figuras como Arthur Lira e Ronaldo Lessa. A boa notícia, pelo menos, é que a coleta de lixo é quase universal, chegando a 97% das habitações. Só que aproximadamente 15% precisa levar o lixo até algum lugar para ser recolhido. Mas vamos combinar que ter água e esgoto é fundamental para a qualidade de vida. E esse é um ponto que exige atenção máxima. Mas vamos olhar agora para os salários. Será que são atrativos para morar em Maceió? Vamos saber agora. E aqui uma dica, sempre que você quiser saber de uma cidade, coloque na busca Explora Brasil e o nome da cidade. Se não aparecer, é só pedir nos comentários qual cidade quer que eu analise. Completando o cenário do mercado de trabalho e economia de Maceió, também apresenta seus desafios. O salário médio da capital alagoana, de acordo com os dados, no último levantamento, era de R$ 3.251. Quando comparamos com a média nacional, que era na mesma época R$ 3.542, vemos uma diferença de quase R$ 300 a menos, o que representa uma diminuição de 8%. Somando essa diferença salarial à baixa taxa de emprego, o quadro socioeconômico para quem busca oportunidades em Maceió se torna ainda mais complexo. É importante considerar esses números ao planejar uma mudança para a cidade. Maceió, ela é uma cidade produtiva, apesar de ter um valor expressivo repassado pelo governo federal através do Fundo de Participação dos Municípios. Maceió tem uma arrecadação própria de mais de R$ 1 bilhão. Desses, mais de 500 milhões vêm do ISS, significa que tem produção interna, mas os salários e empregos não condizem com o que a cidade precisa. Se você procura emprego, esse é um ponto importante a analisar. E antes da segurança, olha só o gráfico. Maceió é a cidade com o melhor salário médio em Alagoas. Isso acaba assustando, na verdade? Agora, e será que a educação pública, ela funciona? Vamos dar uma olhada. A educação pública em Maceió, avaliada pelo IDEB de 2023, também mostra que há um caminho a percorrer. No ensino fundamental 1, a nota pública da cidade foi de 5,3, um pouco abaixo da média nacional de 5,7. Para o ensino fundamental 2, a diferença se mantém, Maceió com 4,3 contra 4,7. E no ensino médio, a nota foi de 4 na capital alagoana, ficando ligeiramente abaixo dos 4,1. Esses números indicam que a qualidade do ensino público em Maceió precisa de melhorias para se alinhar e, quem sabe, superar as referências nacionais. Um ponto crucial para famílias com crianças em idade escolar ou que pretendem ter filhos. Para a educação e cultura, Maceió destinou quase R$ 890 milhões em 2024, cerca de 17% de todos os gastos totais. O gráfico de gastos com educação e cultura mostra que esse investimento teve um grande aumento a partir de 2021. Só que isso só terá uma resposta daqui a algum tempo. E, atualmente, não reflete o investimento. Mas vamos ver se a segurança assusta para o bem ou para o mal. Sabemos que segurança é um fator fundamental nas nossas vidas e sempre vale a pena investir em câmeras de segurança de qualidade por preço justo. Vou deixar o link para a Amazon no comentário fixado. Chegamos a um dos pontos mais sensíveis e preocupantes sobre morar em Maceió, e aqui tem muita coisa importante que a gente precisa comentar.
A segurança pública, segundo os dados do IPEA e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública no último levantamento, a taxa de homicídios estimadas na capital alagoana foi de alarmantes 45,5 por 100 mil habitantes. Para colocar isso em perspectiva, a taxa já elevadíssima do estado de Alagoas era de 36,5 e a média nacional de 23. Ou seja, a taxa de Maceió é quase o dobro da média brasileira. Apesar de uma queda em relação ao pico extremo de 2013, quando chegou perto dos 80, esses níveis ainda são epidêmicos e têm um aumento desde 2021. O que impressiona é que em 2019 a prefeitura deu um salto para quase 25 milhões de reais e depois caiu, oscilou e chegando a menos de 1,5 milhão de investimento. Isso é um pouco estranho. Segurança é um dado que precisa ser considerado com muita seriedade ao avaliar a cidade. Uma cidade com menos de 1 milhão de habitantes ter quase 500 homicídios em um ano é assustador. Maceió é uma capital de contrastes, apesar de suas belezas naturais indiscutíveis. Cada um tem uma necessidade diferente, mas se você está pensando em oportunidades de trabalho, salário, segurança e sem falar no saneamento, ao menos que os números da sua cidade são piores, eu pensaria bem. Mesmo que alguns digam que alguns bairros possam ser melhores, ao menos que você fique trancado em casa e mesmo com câmeras de segurança, em algum momento você sentirá o impacto desses números. Apesar de grandes gastos em áreas importantes e ter um saldo positivo em relação aos gastos, a qualidade não se faz seguir pela quantidade. E a cidade mostra que talvez, por exemplo, em áreas de segurança não tenha um padrão muito para se entender. Veja essa playlist com outras cidades aqui do lado e não esqueça de adquirir sua câmera de segurança no comentário fixado. Te vejo lá.